Bom, então agora a gente chegou no último exercício, antes daquele do Moodle, e a primeira coisa que ele pede pra gente fazer é para calcular a combinação de ação última normal, né? Considere uma viga simplesmente apoiada com um comprimento de 6 metros, que recebe as cargas de um pavimento com largura de 3 metros. As características do piso são, então a gente vai ter uma laje maciça com espessura de 0,12 metros. Ele não colocou aqui, mas essa laje ela vai ser de concreto armado. Regularização, né, o contrapiso com uma espessura de 0,05 metros. E o acabamento, ele não deu a espessura, ele já deu a carga, né? A ação do acabamento, né? A carga do acabamento. Aqui ele deu o peso próprio estimado da viga. Ele fala que a edificação é um escritório, então a gente precisa determinar qual é a sobrecarga para uma edificação deste tipo de uso, né, do tipo escritório. Isso a gente vai determinar olhando na 6120. Lá que tem a tabela de sobrecarga, que vai depender do tipo de uso da edificação. Ele também fala que a ação variável secundária é a do vento. Ele dá aqui que a ação variável do vento é secundária. Entretanto, se ele não falasse que a ação do vento é secundária, a gente teria que fazer igual no exercício anterior, considerando uma vez que... Bom, aqui nesse caso a gente vai ter duas ações variáveis. Uma é essa daqui que a gente vai encontrar na NBR 6120, que é de sobrecarga para uma edificação que o uso vai ser para escritório, e a outra ação variável vai ser a do vento. Se ela não fosse secundária, a gente teria que considerar fazer duas vezes a combinação de ação, considerando uma vez para a carga do escritório, sendo a carga principal e a do vento secundária, e outra vez considerando a carga do vento sendo a principal e a sobrecarga do tipo escritório sendo a secundária. Mas como aqui ele informa que a do vento já é secundária, a gente vai fazer só uma vez com a do vento sendo de fato secundária. E ele dá aqui, né, já em quilonewton por metro quadrado, a ação do vento, ou seja, a carga do vento. O primeiro passo, então, vai ser a gente determinar o valor das ações, quantificar essas ações, né, ou seja, determinar as cargas. Para ficar mais organizado, a gente pode fazer isso em forma de tabela. Então, a gente vai ter a laje, o contrapiso, o que é mais laje, o contrapiso e o peso da viga. Mais uma vez, reforçando, né, os três vão ser ações permanentes, porque o valor dos três vai ser constante, vai estar atuando ali durante toda a vida útil da edificação. Então, são ações permanentes. Depois, a gente vai ter a sobrecarga para uma edificação que o tipo de uso é um escritório. E a gente vai ter a ação ali do vento. Bom, a gente precisa calcular então a carga para cada uma dessas ações.
A gente sabe que a laje aqui, a espessura dela é 0,12 metros e para encontrar a carga, a gente vai multiplicar pelo peso próprio, certo? Então, a carga, ela é o peso próprio multiplicado pela espessura. E a gente vai fazer dessa forma, né, para a laje e para o contrapiso. Aqui, né, a gente esqueceu de colocar o do acabamento. Ele não deu a espessura, né, do porcelanato, mas ele colocou já aqui a carga, que tá em kN por metro quadrado, que é 1,5 kN por metro quadrado. Então, a gente vai encontrar o peso próprio dessa laje de concreto armado na NBR 6120. Então, consultando aqui a norma, a gente vai ver aqui, né, argamassas e concretos, concreto armado, o peso específico, né, vai ser 25 kN por metro cúbico. Então, a gente vai multiplicar por 25 e essa multiplicação vai resultar na carga. Vai ser 3 kN por metro quadrado. O contrapiso, da mesma forma, ele tem 0,05 metros de espessura. Então, a gente vai multiplicar e ele é feito, né, com uma argamassa simples de cimento e areia. Então, a gente vai de novo aqui na tabela 1 da NBR 6120 e a gente vai olhar aqui, argamassa de cimento e areia. Ela vai variar, né, o peso específico de 19 a 23, mas a gente vai usar um valor intermediário ali de 21. Então, a gente multiplica pelo 21. Que vai resultar aqui num valor de 1,05 kN por metro quadrado. A viga, ele fala que o peso próprio estimado é 1,5. Só que aqui tá em kN por metro e a gente precisa passar, né, para kN por metro quadrado. Para a gente fazer a somatória depois das cargas permanentes, elas precisam estar todas com a mesma unidade. Então, a gente vai pegar esse 1,5 e a gente vai dividir por 3. Por quê? Porque 3 é a largura tributária. Então, a gente vai dividir por 3. E a gente vai encontrar que o peso próprio, que a carga, né, a ação do peso próprio da viga vai ser 0,5. Então, 0,5 kN por metro quadrado, né? Aqui a gente tá fazendo kN por metro, dividindo por 3 que tá em metro sobre 1. A gente faz os extremos pelos meios, então a gente vai ter kN, M vezes M é M ao quadrado. Sobrecarga. Bom, a edificação é um escritório. Então, qual que vai ser a sobrecarga para o escritório? A gente precisa ir na NBR 6120 para encontrar o valor dessa sobrecarga. Então, aqui lá na tabela na tabela 10, a gente vai tentar encontrar aqui escritório. A gente tem clubes, cinemas, cozinhas residenciais, edifícios residenciais. Aqui, ó.
edifícios comerciais, corporativos e escritórios, que é o que a gente quer. Bom, como ele não fala o cômodo certinho, se é uma sala de uso geral, se é uma região de arquivo deslizante, se é call center, a gente vai considerar que a carga uniformemente distribuída, né, vai ser de uma sala de uso geral e sanitário, que é 2,5 kN por metro quadrado. Então, a gente vai colocar aqui, né, que a nossa sobrecarga vai ser 2,5 Newton por metro quadrado. Então, aqui a gente já encontrou o valor da primeira da ação variável principal, que é de sobrecarga para uma edificação do tipo escritório. E por fim, a do vento, ele já deu, né, em kN por metro quadrado, que é 0,8. Bom, o próximo passo vai ser a gente, então, determinar a combinação de ação normal última. Quando a gente olha lá na NBR 6118, que é a NBR de concreto armado, né? A gente vai encontrar lá na tabelinha. Qual que é o número da tabela? Mais pra cima. A gente encontra na tabela a equação, né, da combinação de ação normal última, que ela é dada aqui por essa equação aqui. Então, a gente vai, como a gente tem essa equação aqui, né, para combinação de ação normal última, a gente pode colocar ela aqui, que é ela que a gente vai usar.